É só alegria no programa onde nós estamos trabalhando da série da Lexio Divina, que você vai ler, meditar, orar, contemplar a poderosa palavra de Deus. É com muita alegria que eu, Eduardo Badu, gostaria de mais uma vez estar falando com vocês nesse canal e também trazendo um vídeo onde nós iremos mergulhar de forma concreta acerca de como fazer a meditação bíblica sobre o método privilegiado que é a Lexio Divina. Algumas pessoas falam que fazem o método da leitura orante por meio da Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib, a qual também durante muito tempo eu fiz, e também trago alguns elementos concretos dos ensinamentos do Monsenhor Jonas. E eu gostaria de trazer para vocês uma novidade que creio que vai impactar muito seu coração. Você pode unir essas duas realidades, tanto o método da Bíblia no meu dia a dia e também como a Lexio Divina. E durante esses encontros que nós vamos tendo, você vai ver o que eu estou falando é verdade e que vocês vão ampliar ainda mais o conhecimento e o mergulho na Sagrada Escritura. Hoje nós iremos trabalhar em cima do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10, que fala do encontro de Jesus com Zaqueu, ou o encontro de Zaqueu com Jesus. Só que, na medida que nós formos fazendo, nós iremos trabalhar de forma bem didática, bem pausada, para que você possa compreender e você perceber que não é difícil você ter acesso à palavra de Deus. Eu vos convido a fazer esse mergulho da meditação bíblica sobre o método da Lexio Divina, dentro das passagens que eu irei trabalhar com vocês, que toca na realidade do querigma, do encontro com Deus, esse encontro amoroso com Jesus, para que depois eu possa orientar vocês a olharem e verem outros textos e a outra forma de também tocar na palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Primeira coisa, antes de a gente trazer os elementos concretos desse texto, que creio que é conhecido por você, se não for, você vai ter a oportunidade de ler aqui junto comigo. Primeira coisa, nós temos que firmar um compromisso, ler a palavra todos os dias. Nós precisamos fazer esse compromisso de você colocar no seu diário espiritual, no seu diário de compromisso, a responsabilidade de todos os dias você mergulhar na palavra de Deus. E aí, o segundo ponto, você precisa ter uma hora marcada, precisa ter uma disciplina. Tem pessoas que gostam de fazer na parte da manhã, como eu. Eu gosto de começar o dia com a palavra de Deus, porque aquela palavra irá reger e governar toda a minha vida ao longo do dia. Agora, tem pessoas que só conseguem fazer ou gostam de fazer na parte da noite. E ela fazendo na parte da noite, ela vai fazer uma reflexão durante o dia dela, o que ela deixou de fazer, de colocar em prática, aquela palavra que ela meditou à noite, e aí ela vai fazer um exame de consciência pedindo a Deus a graça, que no outro dia, que ela acordando, ela possa colocar em prática essa palavra até chegar à noite do outro dia, onde ela vai fazer a meditação do outro dia. Tem gente que gosta de ler na madrugada, na parte da tarde, mas você precisa, primeiro, ler todos os dias, ter uma hora marcada para que você, de fato, possa ter a disciplina, fazer a ascese, né? Para que você, nesse treinamento, você possa, de fato, ser robustecido na sua caminhada, ser revitalizado e perseverar nela. Terceiro ponto, você precisa marcar a durabilidade, a duração dessa sua meditação. Eu te aconselho a começar com 20 minutos a 30 minutos. Fica nessa média aí de 20 a 30 minutos e depois você querendo avançar um pouco mais, você pode avançar. Mas firma aí um compromisso de 20 a 30 minutos de meditação do texto que você vai se propor a fazer, que é melhor a gente começar assim do que começar com 1 hora, 2 horas e depois terminar fazendo nem 1 minuto, porque você de fato não conseguiu perseverar. Então vamos progredindo de tempo em tempo. É importante você ter um caderno que você vai fazer o seu diário espiritual bíblico e uma caneta, como o Monsenhor Jonas Abib, ele indica, né, de 4 cores, então aqui facilita para que você fazer a anotação adequada na sua palavra. O quinto ponto é você ter a caneta e o caderno. E o sexto ponto é fazer sempre em espírito de oração.
porque nós iremos ler não um livro qualquer, nós estamos lendo um livro de Deus. É Deus quem fala conosco pela ação do Espírito. Então nós poderemos somente ler e abarcar todo o conteúdo profético que tem essa palavra em espírito de oração. Por isso, quando nós falamos de fazer com o espírito de oração, é de fato buscar a graça do Espírito Santo nos inspirar para que possamos fazer uma belíssima leitura e compreender que toda a dimensão da palavra é um diálogo diário que nós temos com o Pai, que nos conduz à contemplação das suas maravilhas realizadas pela história da salvação, que passa pelos momentos mais altos, que é a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Quando eu tenho um contato concreto com a palavra e faço esse mergulho, de fato, Deus vai falar poderosamente em minha vida. Então nós precisamos também, passando por esse momento que eu te falei, que você vai firmar esse compromisso, você precisa também entender que a palavra de Deus, ela é mandato, anúncio e promessa. Sendo mandato, nós entendemos que é a ordem de Deus. E o Monsenhor Jonas Abib, ele pede, ao lermos a palavra, nós sublinharmos as ordens de Deus, que é um mandato, uma prescrição de Deus, uma proibição, até mesmo ele vai nos ordenando aquilo que nós temos que fazer. E ele chama de princípio eterno. O que ele chama de princípio eterno, eu costumo chamar de anúncio, porque são leis imutáveis que governam o reino de Deus. São realidades pelas quais funcionam a dinâmica do reino de Deus, como por exemplo, não julgueis e não sereis julgados. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então são princípios eternos, são anúncios que Deus nos dá por meio da sua palavra, que não tem como a gente mudar porque são leis imutáveis. E outra coisa, ele também diz no tocante de nós sublinharmos as promessas de Deus. E promessas de Deus são tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar e nos oferecer como filhos amados. Então, como eu disse, que a palavra de Deus é mandato, anúncio e promessa, você pode entender que a palavra de Deus é ordem, princípios eternos e promessas. Compete ao homem o direito, dever de obedecer à ordem dada por Deus na palavra, de crer no anúncio que Deus nos faz por meio da palavra, que são os seus princípios eternos, e também de esperar confiantemente o cumprimento da promessa. Eu costumo fazer da seguinte forma, e vocês vão ver eu fazendo: sublinhar com a ordem, com a letra, com a tinta, da cor vermelha, porque já me chama a atenção. Quando eu olho assim, vejo aquele vermelho ali, eu já vejo, opa, é ordem de Deus. Então toda a Sagrada Escritura que eu vou passando e vejo o vermelho, sublinhado em vermelho, eu vejo que é uma ordem de Deus. E aí promessa, eu vou lá e sublinho, faço a anotação com a cor azul. Então toda vez que eu olho na palavra cor azul, eu vejo que é promessa de Deus. Se é azul, é algo que Deus vai me dar. Claro que o vermelho também é algo que nós precisamos de fato obedecer para que a promessa aconteça. Eu costumo dizer que para que as promessas aconteçam, nós precisamos cumprir, obedecer às ordens de Deus. E quando é princípio eterno, aí fica de acordo com a sua realidade, que pode ser da cor verde, pode ser da cor preta, e aí você pode utilizar da melhor maneira possível. E você vai ver a nossa anotação aqui, como que eu faço, que eu aproveitei também, adquiri há pouco tempo a Sagrada Escritura da tradução oficial da CNBB, que até mesmo para facilitar nesses estudos, porque a minha outra Sagrada Escritura da tradução da Ave Maria já está toda praticamente sublinhada. Então, eu trouxe aqui para fazer esse estudo junto com vocês e vocês perceberem como que eu faço a anotação. Eu também tenho em casa a tradução da Jerusalém e também da Peregrino, que são meios de... Sempre quando eu vou estudar a palavra, eu gosto de estar olhando também pela da Jerusalém. O rodapé da Peregrino também me ajuda a entender um pouco o texto. E aí são informações que creio que podem te ajudar. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos fazer na Lexio Divina e junto com esse método também do Monsenhor Jonas Abib, vocês vão entender que dá para fazer os dois métodos e que um não exclui o outro.
você vai pegar agora o texto de Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler esse maravilhoso encontro de Jesus com Zaqueu, e eu recomendo que você faça a leitura 1, 2, 3, 4 vezes, em voz alta, em voz baixa, no silêncio do seu coração. Como nós estamos no programa, eu vou ler de uma vez somente, vou ler em voz alta, para que você possa também fazer junto comigo, mas na sua casa você entende que para eu estar ministrando para vocês, eu tive que fazer 2, 3, tem vezes que eu faço 5 vezes, tem vezes que eu faço até mais de 6 vezes, para que aquela palavra possa entrar de fato na minha mente, recair no meu coração e que eu possa buscar o significado do texto. A primeira coisa que a gente aprende na Lexio Divina, que é a leitura, o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que entender é o quê? O que o texto diz. Eu agora não quero saber o que o texto me diz e o que eu já ouvi dessa pregação de outras pessoas, não. Agora é o momento de eu entender única e exclusivamente o que o texto bíblico me diz. E nas nossas Sagradas Escrituras tem um texto, já tem melhor dizendo, já tem um título. Aqui está falando Zaqueu. Então eu já sei que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Então o que o texto está dizendo? Que ele se encontrou com um pecador e que aquele pecador se abriu em tese à sua ordem, foi obediente ao seu mandato, e tudo isso a gente vai vendo. E aí só para você entender que pelo título já dá para a gente entender mais ou menos o que o texto diz. E aí nós vamos ler agora juntos. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse momento da Lexio Divina, depois de ler 1, 2, 3, 4 vezes, você pôde identificar se nesse texto bíblico tem ordem de Deus, promessa de Deus, tem os princípios eternos que são os anúncios. E aí é um momento que você pode aplicar aquilo que o Monsenhor Jonas Abib, no método Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia no meu dia a dia, traz para nós. E aí é aconselhável que você pegue uma caneta, que você pegue uma régua que vai ajudar você, quando você for sublinhar, você fazer de forma correta. E aí vocês vão perceber que no livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, que narra esse encontro de Jesus com Zaqueu, de Zaqueu com Jesus, só temos aqui uma ordem. Então vamos dar o exemplo hoje apenas da ordem de Deus, que está no versículo 5, que diz: quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. E aí você vai lá e pega e faz a sua... você sublinha para que você, toda vez que você for ver, você possa entender que ali você está diante de uma ordem de Deus, e ordem de Deus precisa ser obedecida. Passando desse momento, você vai agora para o segundo momento, a segunda etapa, que nós chamamos de segundo degrau, que você precisa passar para alcançar a perfeição da caridade, ou seja, a santidade. E aí você vai fazer agora a meditação. Como nós estamos fazendo um vídeo didático, um vídeo que vai estar ensinando vocês a fazer a Lexio Divina, e também fruto também do livro que eu estou escrevendo, eu vou ler um pouco a reflexão que eu faço para ajudar vocês. Então, nesse momento de meditação, eu coloco aqui uma reflexão para ajudar vocês a entender um pouco o que o texto está dizendo. Mas eu gostaria de já sinalizar para vocês algo muito importante,
que é justamente nesse momento da meditação, que é o momento que você faz o primeiro silêncio. Por que o primeiro silêncio? Que é o silêncio meditativo. Maria, ao ler algo, ao ouvir algo, ela meditava e guardava tudo no coração, ela ruminava. Então nós precisamos entender que na meditação nós precisamos ter um coração silencioso. E um coração silencioso é um coração de virgem, é um coração que de fato está pronto a ouvir a melodia do coração de Deus. É como a vela que se consome silenciosamente no altar. É como a fumaça do incenso sobe silenciosamente até o trono de Deus. Eis o silêncio do amor. No silêncio do coração, por causa de sua pureza, a alma começa a aprender a primeira nota do cântico sagrado, do cântico do céu. Então, nesse momento que você fez o seu silêncio, você vai buscar um versículo que te chamou a atenção, uma expressão que te chamou a atenção, uma palavra que te chamou a atenção e você já vai fazer a anotação. No meu caso, eu escolhi justamente a ordem de Deus e já coloco já como destaque no meu caderno espiritual, no diário espiritual. Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E aí eu coloco também o versículo 6. A partir disso, como nós estamos diante de um livro que eu estou escrevendo e também um vídeo de forma didática para ajudar vocês a entender o que o texto diz no âmbito geral, nesse momento da contemplação, nesse momento da meditação, eu faço uma pequena reflexão para te ajudar a você entender o que de fato Deus quis falar no texto e o que de fato ele falará contigo. O tema Jesus e Zaqueu se encontra especificamente no livro de São Lucas, é específico do livro de São Lucas. Jesus estava se aproximando de Jerusalém, para isso ele deveria passar pela cidade de Jericó. Havia ali um homem muito rico, chefe dos publicanos, dos pecadores públicos, responsável pela desonestidade ligada à atividade de todos os seus subalternos. Certamente Levi, Mateus, era um dos que era chefiados por Zaqueu. E você recorda que Levi, Mateus, estava na coletoria de impostos. Quando Jesus passou por ele, fitou o olhar, o amor e disse, vem, segue-me. Ele levantou daquela coletoria de impostos, largou tudo e passou a seguir o Senhor. Nessa passagem, nota-se que Zaqueu tinha curiosidade de ver quem era Jesus. Só que não conseguia ver por dois motivos. Primeiro, a multidão e segundo, que ele era de baixa estatura. Olhando mais fundo esse episódio, vamos perceber que sua fama e sua riqueza poderiam ser os maiores obstáculos para ele ver Jesus. Todavia, ele demonstra ser um homem simpático, espontâneo, sincero e sua posição, status, não o impede de subir no sicômoro, não o impede de tomar uma decisão de obediência à ordem de Deus, ao mandato de Deus, nem de admitir publicamente sua culpa e professar seu arrependimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o próprio Deus que inspirou Zaqueu de subir naquele sicômoro, de subir naquela árvore, a fim de que pudesse ver o Senhor, pois Deus tinha paixão, interesse pela alma dele. Nota-se que Zaqueu tomou a iniciativa de ver Jesus ao subir no sicômoro, mas é o Senhor quem toma a iniciativa na conversa. Zaqueu, desce depressa, porque ainda hoje eu quero entrar na sua casa. Essa palavra salvífica torna-se eficaz na vida de Zaqueu, pois ele demonstrou estar aberto para acolhê-la, ou seja, ele foi obediente à ordem de Deus, ao mandato de Deus. Nesse caso, Zaqueu deixou de estar à beira do caminho, deixou de ser um terreno com solo pedregoso, deixou de ser uma terra entre os espinhos, sufocados pelos cuidados da vida, pelas riquezas, pelos prazeres, para se tornar uma terra boa, uma terra fértil, a fim de que a palavra semeada pudesse produzir todos os frutos em sua vida. Nessa altura, aparece a costumeira murmuração de quem? Dos fariseus, que vai dizer, em vez de se alegrar, vai falar, ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Cabe ressaltar que a falta de decoro é ainda maior nessa passagem, porque em outro momento que eles acusavam Jesus de estar na casa dos pecadores, ele foi convidado por esse pecador, no caso, Levi, Mateus. Mas agora, ele foi o quê?
Ele mesmo se convidou a entrar na casa de Zaqueu, não foi Zaqueu que o convidou. Então agora eles ficam até com mais raiva ainda, porque Jesus que toma a iniciativa de estar na casa de um pecador. E aí Jesus, estando ali diante daquele cenário, diante da casa de Zaqueu, ele auto se convida, como eu disse, porque ele é o pastor que procura o quê? A ovelha perdida. E Zaqueu desce com toda a pressa e o recebeu com alegria. Será que você desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria ao ouvir essa palavra um dia na sua vida? Se não, faça o exercício no dia de hoje. Zaqueu sentiu-se profundamente amado por Deus e, ao fazer a experiência pessoal e amorosa com Jesus, se viu motivado a emendar a sua vida ao declarar: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, darei 4 vezes mais. E aí, nessa abertura do coração, ao ouvir a mensagem de Jesus batendo na porta dele, ele agora é colocado diante do grupo que faz parte do rebanho do Senhor. A gratidão de Zaqueu é a ilustração da parábola do credor e dos devedores. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43. Se você for ler, você vai compreender ainda mais o que essa passagem tem de profundidade para nós. O amor dele por Jesus despertou novas possibilidades de caridade e serviço. Hoje eu rogo a Deus para que você tenha a docilidade de perceber que este vídeo e futuramente o livro que estará em suas mãos foi um sicômoro que Jesus providenciou para que você pudesse subir. E sob o pretexto de você vê-lo, Jesus, na verdade, já queria encontrar contigo. Ele já preparou esse ambiente, esse canal, para que você pudesse ser encontrado por ele e ele pudesse falar para ti, como diz para mim: Eduardo, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. E aí, quando nós temos essa experiência de Zaqueu, nós precisamos ouvir o Senhor dizendo: eu te amo. Eu não olho os seus pecados, mas eu quero entrar na sua vida e se você se abrir, eu irei fazer festa junto contigo. Então, nesse momento agora da Lexio Divina, depois dessa reflexão que eu fiz, você agora é chamado a buscar o que o texto está dizendo para você. O que esse texto me diz? E aí é na meditação, é no silêncio, numa pequena reflexão como eu fiz, que você vai falar assim: o Zaqueu sou eu. E aí você vai ver se você está correspondendo à palavra de Deus como Zaqueu correspondeu. E aí você vai pegar a sua caneta, vai pegar o seu diário espiritual, que depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Você vai lá e faz a anotação. O texto está me dizendo isso, que eu sou isso, aquilo, que eu preciso fazer isso e que Deus vai fazer isso na minha vida. E aí você vai fazendo a sua anotação. Passando pela leitura, passando pela meditação, agora é o terceiro degrau, que é a oração. Na oração, você agora vai procurar dizer algo ao texto, algo ao próprio Deus. E aí o contato que você teve com essa palavra, que narra o encontro de Jesus com Zaqueu, de Zaqueu com Jesus, você agora é chamado a escrever em poucas palavras uma oração em resposta ao que a Santa Palavra provocou em sua vida hoje. Pode ser uma oração de louvor. O que é a oração de louvor? Um elogio, você pode elogiar a Deus. Uma oração de súplica, que é um pedido que você pode fazer a Deus. Uma oração de ação de graças, que são agradecimentos. Ou uma oração de quebrantamento, arrependimento sincero, que foi justamente a resposta de Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, darei 4 vezes mais aquilo que eu defraudei e darei metade dos meus bens aos pobres. Ele teve uma oração de quebrantamento, de arrependimento sincero. E aí você escreve o que você quer dizer ao Senhor. Zaqueu disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E aí você pode também ver os bens que você pode dar aos pobres, ou o orgulho que você tem, a prepotência que você tem, a falta de perdão que você precisa hoje dar, o perdão que você precisa ministrar a alguém. E aí você vai fazendo a sua oração ou o seu pedido, pedindo luz, pedindo graças ao Senhor, para que você de fato tenha essa experiência de conversão como Zaqueu teve. Passando da leitura, da meditação e da oração, agora você vai para a contemplação. E na contemplação, você é chamado a acolher de forma concreta o que o texto bíblico realizou em você. Depois de você ver o que o texto disse,
o que o texto disse para você. E agora você respondeu ao texto, agora você vai contemplar o que essa palavra está realizando em você. E aí é o momento, agora o segundo momento que você faz de silêncio. E o silêncio da contemplação é o silêncio das potências da alma. Você agora vai olhar para dentro, entendendo agora que Deus não está mais fora. Por meio da palavra agora Ele está dentro de você. Como Santo Agostinho vai nos ensinar que ele procurou durante muito tempo fora aquela beleza que já estava dentro dele. E quando ele voltou-se para si, como Zaqueu voltou-se para si, a Santo Agostinho entendeu quem era Deus, quem era o amor e correspondeu. E aí você agora é chamado a corresponder o que essa palavra realizou em você. Este é o momento em que somos chamados a assumir concretamente os efeitos que a palavra produziu em nós. É rever toda a caminhada feita da leitura até a oração, revendo os pontos que chamou a atenção, para que, ouvindo a Deus mais uma vez por meio do silêncio, você possa, sob a ação do Espírito, traçar um alinhamento, buscar uma oração ou um propósito, que te ajudará a colocar em prática a palavra meditada no dia de hoje e ao longo da semana. Se possível, escreva e cole na parede do seu quarto, em seu banheiro, em seu escritório, uma cartolina ou folha, ou escreva em seu celular ou computador para lembrar a forma como você colocará essa palavra em prática e como que você vai apressadamente levar Jesus às pessoas, fruto de tudo aquilo que você vivenciou no dia de hoje. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. Não basta apenas você assistir, você deixar o seu like, mas dê o seu comentário para falar se essa palavra de fato tocou o seu coração, foi produtivo esse vídeo. Se não foi, deixa a sua crítica, porque isso é um feedback também que nos ajuda. Então eu gostaria que você, que faz parte do grupo do WhatsApp, ou que você está vendo aqui no nosso canal essa meditação, se você gostou ou não gostou, dê a sua resposta, porque isso é muito importante para nós. Que Deus vos abençoe, é só alegria!